Olá, querido irmão, querida irmã. Que bom ter você aqui. Sabe, tem dias que a gente acorda com uma sede diferente, não é? Uma sede de profundidade. Você acordou hoje querendo se sentir mais forte espiritualmente? Talvez com o coração um pouco apertado por alguma relação que não está como deveria? Tem dias em que a gente sente que precisa ouvir Deus logo cedo, né? Uma palavra que não só conforte, mas que realmente direcione. Que dê um norte para as nossas decisões, para a maneira como a gente lida com as pessoas, com os desafios do dia. Talvez você esteja aí, no meio da correria, pensando: Deus, fala comigo. Preciso de constância, preciso de clareza, preciso sentir tua presença de um jeito real, que me mova. Pois bem, você está no lugar certo. Essa palavra de hoje, lá do pequeno livro de Filemon, é um tesouro escondido. Ela vai te dar uma força que você nem sabe que precisa, e mais, vai trazer chaves preciosas para sustentar sua fé e curar e fortalecer seus relacionamentos. Fica comigo, porque Deus tem algo poderoso para nós hoje. Hoje, nossa jornada nos leva a um livro curtinho, mas gigante em significado. A carta de Paulo a Filemon. É uma carta pessoal, quase íntima, mas com implicações eternas para a nossa vida. Paulo está preso, mas seu coração está livre e pulsando pelo Evangelho e pelas pessoas. Ele escreve a Filemon, um líder da igreja em Colossos, um homem cuja fé e amor eram conhecidos. Vamos ler alguns trechos-chave. Primeiro, quero que você sinta o coração de Paulo ao descrever Filemon, lá no capítulo 1, versículos 4 a 7. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Pois o seu amor, irmão, muito me alegrou e consolou, porque por meio de você, o coração dos santos tem sido reanimado. Percebe a base? Fé em Jesus, amor pelos irmãos, comunhão eficaz, coração dos santos reanimado. É sobre isso que Deus quer falar conosco. Mas o centro da nossa conversa hoje está um pouco mais adiante, nos versículos 10 a 17, onde Paulo intercede por Onésimo, um escravo de Filemon que havia fugido, mas que encontrou Cristo através de Paulo na prisão. Faço-lhe um apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto a você quanto a mim. Eu o envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha se separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como Senhor em Cristo. Assim, se você me considera companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Que palavras, que desafio, que amor em ação. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa história e descobrir o que Deus está nos dizendo através dela. Imagine a cena. Filemon, um homem de posses, respeitado na comunidade cristã. Onésimo, seu escravo, que não apenas foge, o que já era um crime grave punível com severidade, até mesmo a morte, mas provavelmente também rouba algo de Filemon para financiar sua fuga. Paulo menciona no versículo 18: se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Onésimo foge para Roma, uma cidade imensa, buscando se perder na multidão. Mas Deus, em sua soberania, cruza o caminho dele com o apóstolo Paulo, que está preso. E ali na prisão, Onésimo, o fugitivo, o inútil, o nome Onésimo significa útil, uma ironia antes de sua conversão, encontra Jesus. Ele é transformado. De inútil, ele se torna útil, tanto para Paulo
quanto potencialmente de uma nova forma para Filemon. O que Deus está dizendo aqui? Primeiro, Deus está nos mostrando o poder transformador do Evangelho. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Onésimo era um caso perdido aos olhos da sociedade, um criminoso. Mas o Evangelho o alcançou e o transformou em um filho para Paulo, um irmão amado. Isso nos lembra que não devemos desistir das pessoas nem de nós mesmos. A transformação é possível. Segundo, Deus está nos ensinando sobre reconciliação radical. Paulo não apenas envia Onésimo de volta, mas o envia com uma nova identidade. Não mais como escravo, mas como irmão amado. Isso era revolucionário. No Império Romano, a estrutura senhor-escravo era fundamental. Paulo está dizendo que, em Cristo, as barreiras sociais são quebradas. Nossa identidade primária passa a ser irmãos em Cristo. Terceiro, Paulo nos dá um exemplo de intercessão amorosa e sábia. Ele não minimiza a ofensa de Onésimo, ele reconhece o prejuízo, mas ele apela ao caráter cristão de Filemon, à sua fé, ao seu amor. Ele se coloca como mediador, até mesmo se oferecendo para pagar qualquer dívida. Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Que forte! É um eco do que Cristo fez por nós, intercedendo junto ao Pai. Qual verdade espiritual precisa ser lembrada hoje? A verdade é que a nossa fé em Cristo deve se traduzir em relacionamentos restaurados e transformados. Não é uma fé apenas de palavras, mas de ações concretas de perdão, acolhimento e amor. A fé que Paulo elogia em Filemon, versículos 5 a 7, é a base sobre a qual ele constrói seu apelo. Uma fé viva produz amor, e esse amor cura. Outra verdade é que o perdão é custoso, mas libertador. Para Filemon, perdoar Onésimo e recebê-lo como irmão implicava abrir mão de seus direitos legais, de seu orgulho ferido, talvez até de um prejuízo financeiro. Mas ao fazer isso, ele não apenas libertaria Onésimo para uma nova vida, mas também libertaria a si mesmo do peso da mágoa e do ressentimento. Como isso se aplica à nossa rotina real? Pensemos juntos. Quantas vezes na nossa caminhada nos deparamos com Onésimos? Pessoas que nos feriram, nos decepcionaram, talvez até nos roubaram algo. Paz, confiança, alegria. Pode ser um familiar, um colega de trabalho, um irmão na fé, um vizinho. E quantas vezes nós fomos onésimos para alguém? Falhamos, magoamos, fugimos de nossas responsabilidades. A rotina nos apresenta inúmeras oportunidades para viver essa mensagem de Filemon. É no dia a dia que nossa fé é testada, na forma como respondemos a uma ofensa, na nossa disposição de perdoar quem não merece, na coragem de pedir perdão quando erramos, na maneira como enxergamos o outro, não pelo erro cometido, mas pelo potencial de transformação em Cristo. Essa carta nos chama a olhar para nossos relacionamentos com os óculos do Evangelho. Onde há fratura, Deus quer trazer cura. Onde há distância, Deus quer construir pontes. Onde há inutilidade percebida, Deus quer revelar utilidade para o seu reino. Então, como essa palavra de Filemon pode, de fato, sustentar nossa fé e curar nossos relacionamentos hoje, na nossa realidade? 1. Pode guiar decisões práticas do dia a dia, família, trabalho, emoções. Na família, aquela tensão com um filho, com o cônjuge, com um irmão. Filemon nos convida a perguntar: estou disposto a ver essa pessoa como Cristo a vê? Estou disposto a dar o primeiro passo para a reconciliação, mesmo que eu me sinta no direito? Como posso recebê-los com o coração de Cristo? No trabalho, um colega que te prejudicou, um chefe difícil. Em vez de alimentar a amargura, como você pode orar pela transformação dessa pessoa? E mesmo que a relação profissional continue com limites claros, como seu coração pode ser guardado do rancor? Como você pode ser útil no ambiente, refletindo Cristo? Nas emoções, quando a mágoa surgir, lembre-se da transformação de Onésimo. Deus pode mudar corações, inclusive o seu, para liberar perdão.
Quando o orgulho impedir o pedido de perdão, lembre-se da humildade de Paulo intercedendo e se oferecendo para pagar a dívida. 2. Fortalece o interior para resistir ao desânimo, distração, pecado ou frieza espiritual. Contra o desânimo em relações quebradas. É fácil desanimar e pensar, não tem mais jeito. Filemão nos mostra que, em Cristo, sempre há esperança de restauração. Isso fortalece nossa perseverança. Contra a distração do rancor. Guardar mágoa consome nossa energia espiritual. Focar na reconciliação e no perdão nos realinha com o coração de Deus e nos livra de um peso morto. Contra o pecado da amargura ou da falta de perdão. A falta de perdão é um veneno que adoece a alma. Filemão nos confronta. Se Cristo nos perdoou tanto, como podemos reter o perdão? Viver o perdão é um antídoto poderoso. Contra a frieza espiritual. Uma fé que não se expressa em amor prático tende a esfriar. Ao nos envolvermos ativamente na cura de relacionamentos, nossa fé se torna vibrante, real, quente. O amor de Filemão reanimava o coração dos santos. Nosso amor prático também pode fazer isso. 3. Serve como alimento diário que sustenta e empurra para a frente. Sustenta a fé. Cada vez que você escolhe o caminho do perdão e da reconciliação, sua fé é exercitada e fortalecida. Você experimenta o poder de Deus de uma forma tangível. É como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Empurra para a frente. Relacionamentos curados trazem leveza e paz, liberando você para focar no seu propósito em Deus. Quando você está em paz com Deus e com os homens na medida do possível, sua caminhada se torna mais leve e produtiva. Passos práticos para aplicar Filemão hoje. Ore por transformação. Identifique um relacionamento que precisa de cura. Ore pela transformação do seu coração e do coração da outra pessoa. Peça a Deus para ver a situação e a pessoa com os olhos dele. Busque ver o útil em Cristo. Aquela pessoa que te feriu ou que parece inútil, lembre-se que em Cristo ela pode ser transformada e se tornar útil para o reino. Ore por essa revelação. Disponha-se a receber ou ser recebido. Como Filemão foi desafiado a receber Onésimo, pergunte-se: quem Deus está me chamando a receber de volta, talvez não na mesma configuração de antes, mas como um irmão ou irmã em Cristo, com perdão e graça? Ou talvez você precise ser como Onésimo e, com humildade, buscar a reconciliação. Lembre-se da sua dívida perdoada por Cristo. Quando for difícil perdoar, lembre-se do quanto Cristo te perdoou. Paulo disse a Filemão: se ele te deve algo, ponha na minha conta. Jesus disse isso sobre nossos pecados na cruz. Esse é o nosso maior motivador para perdoar. Seja um Paulo para alguém. Há alguém em conflito ao seu redor? Talvez Deus te chame para ser um pacificador, um intercessor, alguém que ajuda a construir pontes de reconciliação com sabedoria e amor. Lembre-se, irmão, irmã, a fé que sustenta é uma fé que age, e o amor que cura é o amor que se manifesta em perdão e reconciliação. Agora quero te convidar a um momento de oração. Feche seus olhos, se puder, respire fundo. Vamos apresentar nossos corações e nossos relacionamentos diante do Senhor. Pai amado, Deus de toda graça e reconciliação, nós te agradecemos por essa palavra poderosa do livro de Filemão. Obrigado porque ela não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem viva e pulsante para nós hoje. Obrigado pelo exemplo de Paulo, pela transformação de Onésimo e pelo desafio amoroso lançado a Filemão. Senhor, nós reconhecemos que, muitas vezes, nossa fé se torna teórica e nossos relacionamentos sofrem por isso. Pedimos o teu perdão pelas vezes em que endurecemos o coração, retivemos o perdão, ou deixamos que o orgulho nos impedisse de buscar a cura. Hoje, Pai, pedimos por constância na nossa fé. Uma fé que não vacila diante dos desafios relacionais, mas que se agarra à tua verdade e ao teu poder de transformar. Dá-nos força, Senhor, para sermos como Filemão,
dispostos a perdoar e a receber de volta, mesmo quando é difícil. Dá-nos a humildade de Onésimo para reconhecer nossos erros e buscar a restauração. Dá-nos a sabedoria e o amor de Paulo para intercedermos e sermos agentes de paz. Espírito Santo, sonda os nossos corações agora. Mostra-nos se há alguma raiz de amargura, alguma falta de perdão, algum relacionamento quebrado que o Senhor deseja restaurar através de nós. Dá-nos sensibilidade espiritual para ouvir a Tua voz e discernimento para sabermos como agir. Nós declaramos, em nome de Jesus, que o Teu poder de cura está disponível para os nossos lares, nossos locais de trabalho, nossas igrejas. Declaramos que corações endurecidos podem ser amolecidos pela Tua graça. Declaramos que relacionamentos aparentemente impossíveis podem ser restaurados pelo Teu amor. Afirmamos, Senhor, que Tu estás presente no meio da nossa rotina, não apenas no templo, que Tu te importas com as nossas dores relacionais e nos capacitas a viver o Evangelho de forma prática, curando e sendo curados. Que o Teu amor em nós reanime o coração de muitos, assim como o amor de Filemão reanimava os santos. Enche-nos de força e vigor espiritual, Pai, para vivermos essa palavra hoje e todos os dias. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Que palavra tremenda, não é mesmo? A história de Filemão, Onésimo e Paulo é um convite constante para vivermos o Evangelho em sua plenitude, especialmente na área dos relacionamentos. Lembre-se, essa palavra não é só para te informar, é para te transformar e te impulsionar. Deus vai falar com você nos detalhes hoje. Talvez surja uma oportunidade de praticar o perdão, de estender a mão, de ser um pacificador, de pedir perdão. Preste atenção aos toques do Espírito Santo, a mesma graça que transformou Onésimo, que moveu Paulo a interceder com tanto amor e que capacitou Filemão a considerar um ato tão radical de perdão e acolhimento. Essa mesma graça está disponível para você. Você não está sozinho nessa jornada. Sua fé, quando vivida com essa profundidade e praticidade, vai continuar firme e florescer. E mais, vai ser um canal de cura e restauração para muitos ao seu redor. Sinta-se fortalecido, encorajado e amado por Deus. Volta aqui amanhã ou no próximo vídeo. Tem mais alimento para sua alma, mais força para a sua caminhada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá e viva essa palavra com coragem e constância. Até a próxima.